Queridos, 1 Timóteo 6, verso 11, pensando nesse mês de novembro e pensando que nós estamos caminhando já para 31 anos como igreja organizada e tantas centenas de milhares de pessoas ouviram o Evangelho por intermédio de crentes que se vincularam à igreja presbiteriana do setor sul, tantas pessoas já foram recolhidas à glória e que se assentaram onde eventualmente você nesse momento está assentado, tantas pessoas que tiraram de suas finanças, que deram de seu tempo, que passaram noites em vigílias, dias em jejum, tantas pessoas que creram em Deus, que oraram, que pagaram o preço para que o Evangelho influenciasse outras, pensando em todos esses anos de história de uma igreja, que é muito mais do que eu e você somos nessa noite aqui, é que eu quero refletir nesse texto, onde Paulo traz conselhos para um menino, um pastor chamado Timóteo. Menino porque Paulo considera seu filho na fé, mas Timóteo é um jovem adulto, provavelmente passou da casa dos 30 anos. E ao orientar Timóteo, Paulo orienta a cada um dos homens e mulheres de Deus, identificados com Jesus, que estão aqui nessa noite. Caso você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 em diante, está falando comigo e contigo. Está trazendo conselhos para que acertemos a direção, para que andemos no caminho na verdade. E Paulo traz esses conselhos porque acertar o alvo, andar na luz do Evangelho, é o desejo verdadeiro de todo discípulo de Jesus. Mas isso se tornou um problema hoje, porque nós temos tantos caminhos diante de nós, são-nos oferecidas tantas possibilidades. Nos últimos 25 para 30 anos, entrou no Brasil mais de uma centena de seitas vindas do Oriente. Eu estive numa igreja presbiteriana em Ceilândia, aqui próximo a nós, há mais ou menos uns 5 para 6 anos. E quando eu fui entrando na cidade de Ceilândia, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque a cidade, a parte que eu entrei na cidade, já repercutia áreas de violência. Uma região com cerca de 300 mil pessoas morando ali. Todas as casas são do mesmo tamanho, no mesmo formato, tudo pichado, todas as casas pichadas, inclusive as calçadas e o asfalto. Eu falei, poxa vida, o pessoal aqui gosta de tinta, porque pichar só muro não resolve. Tem que pichar a calçada e tem que pichar o asfalto. Eu falei, que é isso? E à medida que eu fui andando em Ceilândia, eu fiquei impressionado. O mesmo formato, o mesmo tamanho. E aí você vê em cada esquina, parece que até mais que Anápolis, cada criatividade com o nome de igreja que você fica assustado. E a pergunta é, qual é o caminho? O que é correto seguir? Qual conselho? Qual ideologia? Será que todo caminho está certo? E Paulo traz esses versículos para nos orientar sobre o caminho da verdade. Aqueles que querem acertar o alvo precisam permanecer na verdade. E ele orienta Timóteo. Ele escreve para Timóteo sobre como ele deve conduzir uma igreja complexa. E ao conduzir essa igreja, todos os discípulos de Jesus devem também tomar ciência de como permanecer na verdade. E essa igreja de Timóteo, a igreja na cidade de Éfeso, estava experimentando tantos ataques. O principal ataque era o ataque interno. Pasmem, os presbíteros da igreja, estavam se levantando e ensinando heresias, a liderança da igreja. Se você se lembrar, Paulo, antes de ir para Roma, antes de ser preso em Jerusalém e ir para Roma, no final do livro de Atos, no capítulo 20, Paulo se reúne com os presbíteros da cidade de Éfeso, essa cidade na qual Timóteo é pastor. E Paulo diz, tomem cuidado, porque dentre vocês se levantarão falsos mestres. No capítulo 3 agora dessa primeira carta a Timóteo, Paulo traz as características de um presbítero fiel.
O principal problema que essa igreja enfrenta é o problema interno, vindo da cúpula de sua liderança, tomada por vaidade, por desejo de lucro excessivo, por ensinos de heresias. Provavelmente esses líderes eram líderes de vários pequenos grupos nos lares, com coração assoberbado pela ganância, fomentando maledicência, calúnia, vários grupos internos se formando na igreja, e o povo está se desviando da verdade. E aí Paulo escreve para esse menino, seu filho na fé, pastor dessa igreja também amada por Paulo, e que Paulo desejava que esse povo continuasse caminhando na verdade. E os conselhos que Paulo dá, começa no versículo 11, em primeiro lugar, fuja do engano. Olha como Paulo se dirige a Timóteo, tu porém. Quando Paulo insere essa cláusula, porém, ele está dizendo, nos versículos anteriores, eu só falei de homens perigosos. Veja os versículos anteriores, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de Jesus Cristo, é gente adoecida nas palavras. E aí Paulo vai dizer no versículo 4, essas pessoas são enfatuadas, soberba, arrogante, inflada, o ego cheio. Essa pessoa nada entende, mas ama contendas de palavras, são invejosas, gostam de provocação, difamações e suspeitas malignas. Paulo depois vai dizer que essas pessoas, que eventualmente são líderes na igreja, no versículo 9, são pessoas que amam o dinheiro. E Paulo diz, ora, os que querem ficar caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas. Essas pessoas que querem ficar ricas, o texto vai dizer, podem se afogar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E agora Paulo se dirige a Timóteo e a todos os crentes de todas as épocas e diz, tu porém, você é diferente desses homens, esses homens que estão abertos para ouvir a mentira, esses homens com o coração entregue à cobiça, tu porém, foge destas coisas. Primeiro conselho que Paulo dá é, fuja do engano. Como o engano se evidencia? O engano se evidencia através do alimento à nossa cobiça. Você é filho do rei, você é filho do dono do ouro e da prata. Deus te criou para ser o cabeça e não cauda. Você pode determinar aqui nessa noite que você não aceita o desemprego, a enfermidade ou problemas de qualquer natureza. E tem mais, se você trouxer uma oferta X, que é a sua oferta de sacrifício no altar, Deus mudará a sua sorte. Esse é o tipo de pregação muito comum no Brasil, que alimenta um espírito de cobiça em pessoas que estão carregadas de engano. A primeira orientação de Paulo é, fuja do engano. O engano se apresenta através de líderes que alimentam a cobiça das pessoas e retroalimentam sua própria cobiça. Fuja de palavras muito bem elaboradas, de construções muito bem elaboradas, que fogem da simplicidade do Evangelho. Quando você visitar uma comunidade que tem em sua placa o rótulo de igreja, e igreja não é esse prédio, esse nome, Igreja Presbiteriana do Setor Sul, na porta, igreja é essa comunidade de gente salva pela graça, que ama Jesus Cristo e que transcende rótulo, geografia, dia e horário. Quando você visitar uma comunidade que não abre e ensina as Escrituras com fidelidade e regularidade, fuja. O primeiro conselho que Paulo dá aos seguidores de Jesus é, abre os teus olhos para a mentira, fuja do engano, e está assim
de enganadores. Está sim de gente querendo alimentar aquilo que pode te levar para a ruína, que é a sua cobiça. Porque a raiz de todos os males é essa cobiça que gera em nós ansiedade, uma apreensão insana pelo amanhã, responsável por nossas paranoias, nossas insônias, nossas crises mais diversas. Fuja destas coisas. O segundo conselho que Paulo dá ainda no versículo 11 é: persiga boas virtudes. A primeira fala de Paulo é negativa, foge. A segunda fala de Paulo é positiva, persiga coisas boas. Que coisas boas são essas? Antes, no versículo 11, segue. E o verbo seguir aqui é uma ordem, é imperativo. E Paulo lista 6 atributos, 6 virtudes que nós devemos perseguir. Ele diz em primeiro lugar, a virtude, que é o andar correto no caminho da verdade, não se movendo nem para a direita e nem para a esquerda. Siga uma vida correta diante de Deus. Siga uma vida correta, que flui como verdades da palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz, siga a piedade. A pessoa pia é aquela que caminha diariamente com Deus. A caminhada com Deus, ela se dá em decorrência da reflexão na palavra de Deus. Então, se você quer permanecer na verdade, fique diariamente com o seu olhar preso, cativo às Escrituras. Porque as Escrituras vão mostrar como andar na verdade. A terceira virtude que deve ser cultivada é a fé. A fé são convicções arraigadas, enraizadas na verdade. E eu só adquirirei uma fé saudável quando eu estiver com a verdade aberta, debruçando-me nela, conhecendo-a, investigando-a, refletindo nela. Isso é fé. Você sabia que os demônios têm fé? Tiago diz que os demônios creem em Deus e tremem. Você sabia que qualquer pagão, ímpio, que a gente encontrar em qualquer lugar do mundo tem fé, tem convicção em algo? Esses falsos mestres tinham convicção, cobiça, amor ao dinheiro, ao poder, fé. Mas a fé a que Paulo diz respeito, e a fé que eu e você precisamos cultivar, é uma fé que brota de uma reflexão contínua nas Escrituras, convicções da verdade, enraizadas em valores absolutos. A quarta virtude que devemos desenvolver, Paulo chama de amor. É a palavra ágape no original. Esse amor são as boas obras desenvolvidas pelos crentes em todo o mundo, que evidenciam que nós andamos na verdade. Se você tem fé no ponto certo, e se o seu coração está enraizado naqueles valores e convicções, suas ações refletirão suas crenças. Então, como você conhece se as convicções de alguém são verdadeiras ou não? Olhando a maneira como ele vive. Um cristão verdadeiro, amparado nas Escrituras, que ama o Senhor Jesus Cristo, com convicções profundas e amadurecidas, é alguém que serve o próximo, que ama, que se dispõe, que contribui, que estende a mão ao aflito. São evidências naturais de convicções verdadeiras. A quinta virtude, Paulo chama de constância. É a permanência na verdade. Você já viu a folha de bananeira? Começou a época de chuva.
e com a chuva vem alguns ventos. Você olha para a folha de bananeira, o cristão enraizado na verdade, ele permanece equilibrado. Ele enfrenta as dificuldades, as intempéries climáticas, mas ele tem um mínimo de equilíbrio, constância, permanência. O Marcão é o nosso baterista há quantos anos, Marcão? Um dos nossos bateristas há quantos anos? 17 anos. Você está aqui desde quando, Marcão? Desde 87, 30 anos. Desde criancinha o Marcão está aqui. E você já viu muita gente boa entrar e sair daqui, não viu? E é interessante que eu percebo que antes da gente vir para o culto, para essa plataforma aqui, a equipe de música ora. E a gente coleta os pedidos de cada um, os agradecimentos. E o Marcão sempre ora, né? Sempre faz esse pedido. Que a gente permaneça no foco. Que o Ministério de Música permaneça no foco. Esse é o tipo de conselho que Paulo dá para Timóteo. Permaneça. As crises virão, as pressões virão, mas permaneça na verdade. Tanta gente boa, que deu evidências de uma fé tão madura, que já se sentou onde você está sentado hoje, ou que já se assentou próximo a você. Crises das mais diversas, que evidenciam, provavelmente, uma vida não arraigada na verdade. Porque se você não está arraigado na verdade, você não suporta as intempéries. Aí Paulo trata da sexta virtude. Ele chama ela de mansidão, que é a maneira de se viver na verdade. Independente dos embates, os conflitos, as ondas de dificuldade que vier contra a sua verdade, enfrente todas com o espírito equilibrado, com bondade, com equilíbrio, com mansidão, com atos de justiça. Paulo orienta: exercita-te na piedade, persiga as boas virtudes, e todas as virtudes estão relacionadas com a verdade. A primeira é justiça, que é o andar correto na verdade. A segunda é a piedade, que é a caminhada diária na verdade. A terceira é a fé, que é a convicção arraigada na verdade. A quarta é o amor, são as obras que manifestam que eu estou na verdade. A quinta é a constância, é a permanência na verdade. E a sexta é a mansidão, é a maneira de se viver a verdade. Que conselho bom! E agora Paulo traz a Timóteo e a cada um de nós o terceiro conselho, para a gente não se desviar do caminho da luz, da estrada estreita do Evangelho. Está no versículo 12. Encare os desafios da vida de frente. Olha o outro imperativo que Paulo usa: combate o bom combate da fé. Isso é um verbo, esse primeiro combate, e é uma ordem. Paulo aqui está dando um conselho: tenha olhos claros que enxergam onde você foi inserido. Você foi inserido num combate, meu querido. É o combate pela fé evangélica. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que nós estamos participando de uma maratona. Paulo está olhando para a cidade de Corinto, onde as Olimpíadas eram muito bem conhecidas, e onde as corridas eram ovacionadas. E o vencedor da corrida era coroado com a coroa de louros. E Paulo olha para os cristãos e diz: lembre-se de onde você está inserido, num combate pelo seu coração, pela verdade. É um combate pelo domínio dos seus sentimentos, dos afetos, de suas crenças. Não abra mão de lutar para permanecer na verdade. Não se iluda, nós não vivemos num mar de rosas. Nós não estamos num paraíso.
nós esperamos a restauração do Éden, o novo jardim de delícias. Enquanto esse Éden não é restaurado pelo retorno de Jesus, nós vivemos um contexto de mundo em queda, em mundo convulsionado pela aflição trazida pela queda, e de inimigos do povo de Deus. Lembre-se disso. Combata o bom combate. Por que bom combate? Porque é o combate pela guarda do nosso coração, pela permanência na verdade, pela firmeza na vida eterna. Quarto conselho que Paulo dá a Timóteo, está no meio do versículo 12. Toma posse da vida eterna. E olha que bonito, você foi chamado para essa vida eterna. Você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. O que Paulo está dizendo aqui é: assuma diariamente o seu papel no meio do povo de Deus, como povo de Deus. Lute por sua santificação, lute como cidadão da resistência, como soldado da resistência. Toma posse da vida eterna. Deus nos salva gratuitamente em Cristo. Uma vez que o Evangelho nos alcança, somos convencidos desse amor, nos identificamos com Jesus Cristo, respondemos a esse amor através de nossas ações que crescem diariamente no amor a Cristo. E esse crescimento diário no amor a Cristo é conhecido na teologia como o nosso período e processo de santificação. Esse período diário de santificação que todo cristão verdadeiro vive, diz que nós estamos tomando posse da nossa vida eterna. Nós olhamos para a cruz, para o que foi feito, olhamos para a ressurreição que nos conquistou para a vida eterna, e agora nós assumimos nosso lugar no combate. E ao assumir o nosso lugar no combate, nós dizemos ao mundo: nós somos o povo de Deus. Pode mandar flecha, pode vir com tudo, que nós não arredaremos o nosso pé. Nós não deixaremos de nos identificar com o nosso Rei, com o nosso Salvador. Porque nós sabemos que não vivemos num mundo de rosas, mas sabemos que já vivemos num mundo que foi derrotado em seu pecado, através da vitória do nosso Rei, que é Jesus Cristo. Toma posse da vida eterna. Ande diariamente com Deus. Não abra mão dessa caminhada. Não arrede os seus pés. Não entregue os pontos. Não esmoreça. E se estiver cansado, olhe para Deus e clame pela força que vem de seu poder, porque Ele restaurará as forças de seus servos, que também são seus soldados. E aí Paulo conclui nos versos 13 a 16, como Paulo normalmente faz, trazendo uma nota de consolo tão bonita depois de todos esses conselhos. Primeiro Paulo diz: cuidado com o engano, está presente em todo lugar, e a maneira como você vai enxergar o engano é: ele vai falar aquilo que você quer ouvir, e o que você quer ouvir, via de regra, é alguém que alimente sua cobiça, que é a raiz de todo mal. Fuja de gente assim, fuja. Segundo lugar, persiga boas virtudes, que são a evidência natural de você permanecer na verdade. Encare os desafios da vida cristã de frente. Estamos num combate. Não tem uma visão romântica a respeito da vida cristã. E por fim, Paulo aconselha: assuma suas responsabilidades diárias como soldado e servo. Tome posse da vida eterna. Você se batizou. Você, diante de muitas testemunhas, disse que é de Jesus Cristo. E aí Paulo conclui nos versos 13 a 16, consolando esse povo, dizendo: Jesus voltará. Ele retornará. Todo o esforço, toda a luta, toda a resistência, toda a permanência na verdade, valerá a pena. Ele voltará. Olha o que Paulo diz: exorto-te perante Deus, esse Deus que preserva a vida de todas as coisas, e eu te exorto perante Cristo Jesus,
Jesus compareceu diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos pressionou Jesus: você sabe que eu tenho autoridade e poder para te afastar da morte? Jesus não arreda o pé de andar com Deus, de cumprir sua missão. Jesus diz: você não teria nenhuma autoridade se meu Pai não tivesse dado a você a autoridade do alto. Então, diante de Pôncio Pilatos, Jesus faz a boa confissão, não arreda os pés de servir seu Deus, de ir até a cruz e oferecer um sacrifício perfeito e pleno por um povo que seria traído por seu amor. Esse Jesus que fez essa boa confissão, Paulo agora exorta: olhe para ele e guardes o mandamento. Que mandamento é esse? De vocês permanecerem na verdade. Guardem esse mandamento imaculado e irrepreensível. Permaneçam como um bom povo de Deus, que anda na verdade. E aí Paulo traz o consolo: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo foi em épocas determinadas pelo próprio Deus Pai. Foi determinado que esse Jesus Cristo voltará. Ele há de ser revelado como o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder para todo sempre. E Paulo termina: amém. Essa expressão amém significa: eu tenho convicção que Deus cumprirá todas essas verdades. Ele trará, como Ele já determinou em tempos eternos, Jesus Cristo novamente, e restaurará um reino de glória, e esse reino será habitado, povoado, por esse povo amado na eternidade, alcançado pelo sacrifício redentor, remidor, perdoador de Jesus Cristo, convencido desse amor eterno da Trindade. Deus há de fazer esse povo permanecer na verdade. Deus há de honrar esse povo que, ao se identificar com Deus, permanece fiel a esse Deus. A conclusão de Paulo é: todas as esperanças de vocês serão cumpridas, porque na eternidade Deus decretou que Cristo retornará em glória. Como aplicar essa mensagem aos nossos dias? Em primeiro lugar, e muito rápido, por favor, meu querido, abra seus olhos para o engano. Renato só está na verdade enquanto prega a verdade. Se algum dia eu deixar de falar das Escrituras e trazer alguma ideia, o Renato deixa de permanecer na verdade. E há muitas pessoas que não estão mais na verdade, que um dia começaram na verdade e se desviaram da verdade. E há muitos que nunca começaram na verdade. O desejo deles sempre foi atrair multidões, alimentando a cobiça dessas multidões, que é a causa de todos os males. Então abra os olhos para o engano não te destruir, para o engano não te conquistar, para o engano não te cegar. Ah, mas eu estou nessa igreja e meu sofrimento não acaba. Ah, mas eu sirvo a Deus e minha dor não alivia. Ah, mas parece que quando eu quis me firmar com Deus, aí sim que as dificuldades vieram, né? Aí sim. Você não sabe o que eu passo em casa. Você não sabe as lutas do trabalho. Só foi eu firmar com Deus, fazer minhas campanhas de oração, orar, jejuar e tal, aí que o negócio está ficando difícil. Eu vou procurar um caminho mais fácil, que promete a trilha do ouro, a solução dos problemas. Cuidado. Cuidado. Segundo lugar, persiga as virtudes, que são a evidência natural de que você é enraizado no caminho da verdade. Essas virtudes são vida diária com Deus, vida diária na palavra de Deus, com a palavra de Deus, ouvindo o que Deus está falando.
vida de serviço, as verdades aprendidas dessa verdade que é a palavra de Deus, vida de comunhão com o povo, vida de bondade, de atos de justiça reais, de manifestação de compaixão, de misericórdia. Não permita o seu coração se petrificar, se endurecer, se tornar terra, que não tem mais condição da água penetrar e irrigar. Não permita isso em sua vida, em nome de Jesus. Não permita o endurecimento do seu interior, a aridez, a sequidão na oração. Não permita, e no nome de Jesus, se você está nesse processo, volta. Terceiro lugar, não abra mão do combate. É combate mesmo, gente, mas é um bom combate, porque eu sei que já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não abra mão do bom combate, até o último dia de sua vida. Combata o bom combate. E por fim, reassuma diariamente o seu lugar debaixo desse sol, que é tomar posse da vida eterna, que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Reassuma o seu lugar no povo de Deus. Não entre por essas portas apático. Não se permita permanecer apático, e muito menos sair daqui apático. Reassuma o seu lugar no meio do povo de Deus, como povo de Deus, se identificando nesse combate, assumindo o seu lugar no fronte e dizendo: eu estou aqui, Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele guardará meu depósito, meu tesouro, até o dia final. Não se permita. Busque a Deus nessa noite. Clame a Deus por um encontro. Clame a Deus por incômodo na tua alma. Clame a Deus por emoções novas. Peça, busque, se humilhe, clame. Diga: Deus, remova a minha cegueira. Assim como Jacó: Deus, eu não vou sair desse val do Jaboque enquanto o Senhor não me der a tua bênção. E fica uma noite lutando com Deus, sai ferido na perna, manca o resto da vida, mas sai vencedor, porque a bênção de Deus é derramada sobre ele. Não permita sair daqui como você entrou, meu querido. Não permita continuar apático. Não permita continuar indiferente diante de tantas mensagens que você já ouviu e da palavra que está em suas mãos através de tantos meios e por meio de tantas traduções. Clame a Deus por sentimentos, afetos, desejos, pensamentos renovados, emoções novas, visão nova, um enraizamento na verdade, e uma vida dedicada à verdade. Clame por isso, clame por transformação, clame por novo nascimento, clame por ressurreição. Paulo está dizendo que Jesus voltará, Ele terminará a obra, e aqueles que até aqui permanecem no combate, podem ter certeza, vocês herdarão a vida eterna. Eu não vou citar nome para evitar ciúme, tá? O crente é ciumento, viu? Mas tem alguns aqui que já passaram dos 55, 60 anos, né? E olha para trás e diz: tem 30 anos que eu sirvo a Deus. Tem 40 anos que eu sirvo a Deus. Tem 50 anos. E como é bom. Como é bom. Foi difícil, mas como é bom. Meu querido, você herdará a vida eterna. Louvado seja Deus por isso.